Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero desejar nessa manhã para você um dia precioso, um dia cheio do Espírito Santo, um domingo abençoado para você e sua casa, em nome de Jesus, amém? E estamos aí, né, no sétimo dia do jejum de Daniel, e eu quero perguntar para você como é que está seu jejum, e eu quero continuar motivando você a ficar firme, buscando o Senhor, firme nesse propósito, em nome de Jesus, amém? Vamos estar aí juntos, firme no Senhor, em nome de Jesus, amém? E eu queria ler com você nessa manhã uma passagem, uma reflexão, né, para nós estarmos refletindo, que fica lá no livro de Esther. Eu convido você, que diz assim no capítulo 4, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia estar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Que linda a palavra do Senhor, né? Então a Bíblia diz que se levantou um homem chamado Ramã, né? Que ele perseguia o povo de Deus. E ele criou um decreto para que no dia de Adá todo o povo de Deus fosse destruído. E esse decreto foi enviado para várias províncias onde havia judeus morando ali. E a Bíblia diz que quando os judeus sabem desse decreto, sabem do ocorrido, eles começam a lamentar, eles começam a rasgar suas vestes, vestir-se de saco, eles começam a jejuar, entre eles começam a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Mardoqueu rasgou a sua veste. Mardoqueu começou a lamentar com um grande e clamor, um grande clamor ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. O jejum, ele tem poder. O jejum, ele tem poder de mudar a situação. Ele tem poder de quebrar as armadilhas do mal. Ele tem poder de quebrar as correntes. Ele tem poder, aleluia, de acabar com todo plano maligno em nome de Jesus. A gente vê um povo aqui determinado. Quando eles souberam do decreto, eles começaram a clamar, a jejuar. Não precisou ninguém mandar eles jejuar, eles começaram. E eu digo que uma pessoa ele consegue influenciar muitas pessoas. E eu imagino que uns dos judeus começaram a jejuar e outros começaram, e sabia do decreto, começaram a jejuar. É tanto que nós conseguimos influenciar que essa influência chegou ao palácio. A palavra do Senhor fala que Esté soube do ocorrido e mandou vestes para Mardoqueu. Por que você está assim, né? Mandou veste. E ele recusou as vestes que Esté mandou. E ela ficou curiosa, por que ele recusou? Por que ele está assim? E por que causa ele está, né, fazendo isso? Então ela pediu, né, para ataque lá e perguntar para ele. E ele conta o ocorrido, ele explica, ele fala, ele manda a carta do decreto para ela ler. E, e ele pede para ela, né, ali interceder por eles ali. E quando ela sabe do decreto, ela fala, pede para falar para ele, não posso ir até o rei, porque somos proibidos chegarmos sem ele chamar. Só que Mordecai, ao saber das palavras de Esté, ele faz questão de lembrar quem Esté é. Ele faz questão de dizer, não é porque tu tá aí que tu vai se livrar dessa, né? Se tu não se levantar, Deus mandará reforços de outro lugar. Quem sabe foi um tempo como esse que Deus se fez rainha. Então, Esté fala para ele, jejua, junta todo o povo, jejua 3 dias, sem comer, sem beber, e eu e minhas servas virão, então ia ter com o rei. E você sabe do ocorrido, Esté foi até o rei, conseguiu interceder pelo povo, Deus deu graça a Esté. Mas eu te digo, foi através daquele posicionamento daquelas pessoas, foi através do posicionamento daqueles judeus.
Eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a jejuar. Eles jejuaram, pedindo intervenção divina. Eu não posso lutar fisicamente, mas nós podemos lutar espiritualmente. Essa é a chave nessa manhã. Essa é a chave nesse jejum de Daniel, para que você entenda que nós temos uma chave preciosa, que é o jejum, que nós podemos clamar ao Senhor em jejum e oração, nos lamentarmos. E quando nós nos lamentamos, quando o povo de Deus se reúne, um só clamor e um só propósito, os céus se abrem, o céu intervém ao nosso favor, Deus vem, aleluia, e começa a quebrar as armadilhas, começa a quebrar as correntes, começa a quebrar, aleluia, todo o mal e todo plano satânico, todo plano do inferno, ele começa a ir à falência, em nome de Jesus. Quando o povo de Deus clama em uma só voz, em um só clamor, em um só propósito, os céus se abrem. E a gente vê na vida de Esté, a gente vê na vida do seu povo, na vida de Mardoqueu, a gente vê na vida dos judeus que o Senhor interviu ali a favor deles. Esté foi ter com o rei e ele achou graça nela. Ele achou graça. A graça de quem? Foi a graça de Deus sobre Esté, que não fez com que Esté morresse ao chegar em frente lá ao rei. Mas ele baixou o cedro. Diz, Esté, o que tu quer, o que tu queres, até metade do meu reino eu te dou. Olha a graça do Senhor aí, olha a bondade, a misericórdia do Senhor com o seu povo. E nessa manhã eu quero convidar você a continuar firme. Vamos continuar firme, nós como igreja, buscando nesse propósito, assim como aquele judeu se reuniu, jejuando quando soube daquele decreto. Vamos continuar firme, vamos continuar aí intervindo em nome de Jesus em favor das almas, aleluia, das pessoas que estão aí aprisionadas, que precisam da nossa intercessão, aleluia. Eu convido você nessa manhã a refletir sobre isso. Eu quero convidar você a ficarmos firmes juntos em oração e em jejum nesses 21 dias, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém? Não esqueça, seja forte e corajoso, porque o Senhor está conosco nessa batalha. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele e Ele luta ao nosso favor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.